Glória a Deus. Graça e paz, amados. Que bom estarmos juntos esta noite. A Deus seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Que bom estar com todos vocês na Semana do Poder. Eu quero honrar ao Senhor pela vida e o ministério do pastor Josué Valando, da pastora Bianca. Que Deus em Cristo continue abençoando esta linda igreja com todos os seus pastores. Fui muito bem recebida, fizeram um banquete de princesa para mim. A minha master médica está por aí, eu disse para o pastor que ela viria ao culto. Se tiver, só dá um sinalzinho. Está ali, doutora Denise! Precisa ver, doutora Denise. O nível desse pessoal aqui, posso contar para ninguém. Farinha branca, café com adoçante. Eu falei, minha médica precisa ver isso aqui, gente. Isso aqui está bom demais. Gente, Deus tem me feito muito bem. E quando Deus quer nos abençoar, Deus usa pessoas para isso. Por isso eu falo sempre com muito carinho da doutora Denise, quando tenho oportunidade de estar com ela em algum lugar. E hoje ela fechou a agenda para estar com a gente aqui. Irmão João, sua família, eu estou muito feliz por isso. Há uma palavra ardendo em meu coração. Eu estive orando por esse nosso encontro. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Se você tem aí a sua Bíblia de papel, abra. Tem uma pessoa muito querida aqui para mim também, que é a Milena. Cadê a Milena? Opa, Milena é uma bênção, uma pessoa que eu tenho a alegria de trabalhar nos últimos anos, que abençoa muito a minha vida e que é uma apaixonada por essa igreja, pastor. Ela fala 20 palavras e uma tem vocês. Que bom, né? É bom quando a gente respira aquilo que é celestial. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Gente querida, em algum lugar nesta grande igreja estão os meus materiais. São livros que o Senhor Jesus me confiou, eu falo bem ligeirinha sobre eles. Primeiro é Eu Não Sou Aitofel. Eu tenho alguma leitora aqui, ou algum leitor? Que alegria, obrigada. A gente fala e conversa aqui sobre perdão, é um tema muito sensível. Mas Aitofel, infelizmente, está entre os poucos suicídios da Bíblia. E tudo começou com a raiz de amargura, com a ofensa. Esse livro é um livro que vai confrontar você, mas vai lhe apontar um caminho. Não é só uma questão de dizer perdoe, mas lhe ajudar a fazer isso à luz da Bíblia. O meu último lançamento, o protagonista é você, Grandes Lições na Casa de Marta. Eu falo sobre a mulher recuperar o livro, a mulher recuperar a Bíblia. Maria recebe um mestre em sua casa e ela ocupa o mais alto lugar que uma mulher pode ocupar. Ela se assenta aos pés dele para ouvir sua palavra. Esse é o nosso tempo. Tempo de recuperarmos a bênção de ter o livro, a Bíblia, nas mãos. E para terminar, a coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia, onde a gente conversa sobre Sara, Rebeca e Raquel. Pode lhe ajudar nos seus devocionais e pode lhe ajudar também na pregação nos pequenos grupos, pelas redes sociais, você que precisa de um norte para começar a compreender o Antigo Testamento. Tem alguém que me ajuda entregando esse presente ao pastor? Ele não vai mexer na coleção até a pastora chegar, porque é um presente para ela, mas, pastor,
um grande abraço. Obrigada por tudo. Agora sim eu vou ao texto com os irmãos. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava se dirigindo. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, do qual Jesus é o arquiteto e o edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, incontável, como os grãos da beira do mar. Versículo de número 17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o quis pôr à prova, ofereceu-lhe Isaque. Note bem esta expressão, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Você dá um amém por essa palavra? Levante sua mão mais alto que você puder. Deus, esta é a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. Por isso a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra. Oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? É claro que quando você pensa em Abraão,
Você pensa em um homem de fé. Abraão vai provar ser um homem de fé desde o momento que é guiado por uma voz e sai de Ur dos Caldeus para habitar como peregrino em terras desconhecidas, sem ter um mapa na mão. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu. Abraão não viu. Abraão ouviu. É por isso que nós não somos o povo das visões, mas o povo da palavra. Porque a fé não vem pelo que eu vejo. A fé vem na medida que eu ouço. Abraão não viu, mas Deus lhe disse: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai sem mapa, mas sai com a voz que o direciona para o lugar que deseja que ele esteja. A fome nos dias em que Abraão desceu ao Egito, o momento em que Ló sai de sua companhia e vai para Sodoma, a guerra em que ele precisa sair com os 318 nascidos de sua casa, o momento em que ele despede Agar, o próprio nascimento de Isaque, depois de já ter Abraão seu corpo amortecido, são espaços de fé. Mas eu não tenho a menor dúvida que o momento em que a fé de Abraão será elevada em um nível ainda nunca antes alcançado, é este dos últimos versículos que lemos na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Que tem o seu relato minucioso, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. O conhecido, afamado sacrifício de Isaque. De todas as manifestações de fé que Abraão deu, de todas as experiências de fé que Abraão viveu, nada vai se comparar ao capítulo 22 do livro do Gênesis. E se você me permite, eu quero lhe informar que este ano Deus lhe conduzirá a experiências da fé que você não viveu até aqui. Olhe para o texto e perceba como tudo começa no capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas. Eu estou usando nesse momento a versão Almeida Corrigida Fiel. E aconteceu depois destas coisas. Quando a Bíblia usa a expressão "e aconteceu depois destas coisas", a Bíblia está dizendo que tudo o que aconteceu até aquele momento só aconteceu para justificar este momento. Sempre que a Bíblia falar assim, "e aconteceu depois destas coisas", o que a Bíblia está dizendo é, o que aconteceu antes foi para introduzir isso. Eu quero que você olhe para os desafios de 2019, para as dores de 2020, para as angústias de 2021, e perceba que Deus só estava
introduzindo o que Ele faria nesse novo tempo na sua vida. Eu vim liberar uma palavra para esta igreja depois destas coisas, e eu vou repetir pela segunda vez: depois destas coisas. Quando a gente está vivendo, a gente pensa, vão morrer nessas coisas. Quando a gente está vivendo, a gente pensa, é o meu fim nestas coisas. Quando a gente está atravessando, a gente chega a imaginar, vou sucumbir nestas coisas. Deus te traz no primeiro dia da semana do poder para te dizer, eu vou fazer depois destas coisas. Você estava em um ensaio para a grande manifestação do poder de Deus na sua vida e não sabia. Depois destas coisas, aconteceu que provou Deus a Abraão e disse, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Se você pode, repita após mim, provou. Eu preciso explicar algo aqui rapidinho. Eu não sou uma especialista em hebraico, não é a minha especialidade. Ou melhor, não é a minha especialização. Mas eu quero apenas comunicar a você que a expressão provou aqui, ela é testou. E ela faz parte de um conjunto de palavras. Nissá, nassá, nassó. Provou. Nissá. É próxima a palavra hebraica nassá. Viajou. É próxima. Que também é próxima da palavra nassó. Carregar. Elevar. Por que essas três palavras elas estão sempre juntas na língua bíblica? Nissá testou. Nassá viajou. Nassó, carregar e elevar. Um teste visa elevar as nossas forças morais e corporais, levando alguém a um patamar ainda não atingido. Eu vim dizer a você que o que você chamou de prova até ontem é uma viagem que está te elevando a um nível que você não havia chegado até aqui. Eu vou repetir. Eu vim lhe dizer que o que você chamou de provação, tribulação até ontem, Deus está te dizendo, é uma viagem que está te elevando a um patamar que você não conhecia ainda. Então eu não estou sendo só provada, eu estou sendo elevada. Eu recapitulo, depois destas coisas, Deus aparece para dizer, eu vou elevar você. Abraão diz, eis-me aqui. O Senhor olha para Abraão e diz, vai-te. Abraão, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Se você está comigo, repita após mim bem alto, vai-te no 3. 1, 2, 3. Ok. Abraão já conhecia essa expressão. Vai-te não é uma expressão nova para Abraão. Há um tempinho atrás, Abraão estava vivendo tranquilamente na sua casa, no meio da sua parentela, quando o Senhor disse a Abraão, sai-te. E vai-te. Só que agora a proposta de Deus é mais ousada. Expressões antigas para desafios novos.
Deus não muda o que diz. O cenário é que muda. Mas redobre sua atenção para não perder o que eu vou dizer agora. A primeira vez que Deus disse a Abraão, vai-te. Abraão estava saindo, deixando o que era mais precioso a ele. O quê? Família, país, cultura. Agora Abraão não sai deixando o que é mais precioso. Agora Deus está mandando ele levar o filho para ser sacrificado. Então agora não é deixando o que é mais precioso, agora é levando o que é mais precioso. Isso traça um paralelo para ensinadores cristãos, para discipuladores, para evangelistas. Ninguém pode sair levando o precioso sem que antes tenha deixado algo precioso para trás. Evangelho que não se perde nada não é evangelho. Evangelho a gente precisa olhar para trás e dizer, eu deixei algo precioso para levar o que é muito mais precioso. Aponte para alguém que você conhece o nome, senão não vale, grita o nome dessa pessoa e fala, fulano, você está evoluindo na fé. Fulano, você está evoluindo na fé. Você vai pegar o seu filho, o seu único filho, a quem amas. Olha como Deus sabe os detalhes das coisas. Vai para a terra de Moriá, oferece ali em holocausto em uma das montanhas que eu te gerei. Versículo de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o jumento. Não há sinais de procrastinação em Abraão. E esse é o tipo de coisa que qualquer um deveria enrolar para fazer, não é verdade? Sacrificar o único filho. Só que Abraão tem uma expectativa tão grande sobre quem é Deus, que ele sabe que ele está indo em um encontro com Deus, para experimentar de Deus o que ele nunca experimentou até ali. Você poderia deixar para terça, deixar para sexta, mas você rompeu com os desafios e chegou hoje. Porque você sabe que o que Deus tem para você já começou. Se você puder, observe uma expressão que parece muito comum no texto, mas não é. O versículo 3 diz, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus moços. E agora, se você quiser sublinhar, eu acho que vale a pena. E Isaque, seu filho. Por que vale a pena sublinhar Isaque, seu filho? Porque Deus pediu algo a Abraão. Deus pediu a Abraão o que, gente? Isaque, seu filho. E Abraão albardou o jumento. E Abraão chamou 2 moços, mas ele também está levando Isaque, seu filho. Não esqueça o principal. Algumas vezes carregamos tantos acessórios que esquecemos do que é principal. Eu estou falando de gente que diz que foi chamado para intercessão. Faz tanta coisa, só não ora. Diz que foi chamado para pregar e faz tanta coisa, menos ler a Bíblia. Na viagem rumo à maior experiência com Deus, não esqueça o principal. Intercessores oram.
Adoradores adoram. Pregadores pregam. E eu não estou sendo óbvia, não. Tem gente indo para as bodas esquecendo o azeite em casa. Abraão agora está com tudo que ele precisa e a viagem vai começar. Ele cortou a lenha e se levantou para ir ao lugar que Deus lhe apontaria. E no terceiro dia, Abraão viu o lugar ao longe. Eu imagino que esta viagem para Abraão tenha sido uma viagem silenciosa. Nem tudo na vida nós faremos cantando, saltando ou aplaudindo. Existem momentos na nossa vida que são de fato angustiantes e eles impõem o silêncio até que Deus resolva falar. Quando Abraão está se aproximando do lugar que Deus lhe disse, a Bíblia diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Deus mandou Abraão ir adorar. Deus mandou Abraão ir. Mas quem conhece a Deus não chama sacrifício de sacrifício. Quem conhece a Deus chama sacrifício de adoração. Quando começarem a dizer que você está se sacrificando demais, você vai dizer: eu não estou me sacrificando, eu estou adorando. E eles vão. E quando chegam nas imediações, Abraão olha para os moços que até ali o acompanharam e pede para que eles fiquem. Redobre sua atenção porque eu vou dizer agora. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Era uma viagem de 4 pessoas. Diga 4 pessoas. Duas ficam. 2 vão. Uma carrega a lenha, mas só um carrega o cutelo, objeto de corte, e o fogo, objeto principal para acender as chamas. Ao longo da vida você vai precisar estabelecer quem só vem com você até aqui. Ao longo da vida você vai precisar estabelecer o que dá para colocar sobre alguém e o que na vida só você pode levar. Pastor Josué, eu tenho falado que nós pastores precisamos perceber que embora Isaque fosse filho, Abraão só deu a ele a lenha, o fogo e o cutelo. Quem levou foi Abraão. É perigoso entregar na mão de meninos o fogo e o cutelo. Tem coisa que só gente grande tem que carregar à frente. Lenha Isaque leva, mas fogo e cutelo quem tem na mão é quem Deus instituiu para ir na frente. Para de querer trazer A, B ou C do teu lado, porque ele carrega fogo. Quem tem que carregar fogo é você. Objeto de corte na mão de Abraão. Fogo na mão de Abraão. Lenha
ajuda, auxílio. Eu escrevi para eu não esquecer. Não entregue o acendedor na mão dos meninos e nem deixe arma de corte na mão de garotos. Existem coisas que carrega na mão quem Deus chamou para fazer. Os moços ficaram, Isaac e Abraão foram, e de repente, Isaac olha para Abraão e diz assim, preste atenção, meu pai. Para você não esquecer, no 3 diga isso, meu pai. Vamos lá? 1, 2, 3. Pessoas que nos tratam com títulos íntimos, nos lembram que somos menos ou mais do que o nosso nome público. Essas pessoas exercem em amor o poder de nos motivar ou desmotivar no caminho da entrega. Quem está chamando meu pai é o filho que Abraão ama. E aquela voz poderia ser desmotivadora no momento em que Abraão sabe que precisará entregá-lo. Algumas vezes você precisará de equilíbrio emocional para que as vozes mais melodiosas e amáveis não sejam capazes de conturbar o seu propósito de servir a Deus da maneira que Ele deseja. Abraão olhou para Isaac e a pergunta de Isaac foi cortante. Meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus. Eita, gente, eu acho que dá para fazer um coro agora juntos, Deus proverá. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus proverá. Façamos o que cabe a nós, meu filho. O sacrifício é Deus quem escolhe. Abraão disse o que deveria dizer. Isaac entendeu o que estava sendo dito. E sabe qual foi o resultado? Caminharam. Veja na Bíblia. Ambos juntos. Valorize relacionamentos aonde depois da verdade ser dita, a pessoa ainda tenha prazer em continuar caminhando ao seu lado. Que Deus nos faça viver uma relação paternal com Ele. Que mesmo quando Ele me falar o que eu não quero ouvir, eu continue caminhando ao lado dEle. Nós não somos filhos mimados que descem do monte fugindo da experiência. Nós somos filhos quebrantados que apesar da dor falamos, eu irei aonde devo ir para viver o que devo viver. Chegaram. E a Bíblia diz, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão edificou ali um altar, pôs em ordem a lenha. Vocês lembram que quando eu estava lendo Hebreus 11, eu disse, preste atenção nisso.
Hebreus capítulo 11 diz que Isaac foi sacrificado. Isaac não foi morto, mas ele foi sacrificado. Porque Isaac não foi morto, mas ele foi sacrificado. Porque quem coloca sobre a pedra e amarra, pode não ter sacrificado com a mão, mas já destituiu do coração, dizendo: eu te entrego. Isaac agora está amarrado no altar. Filho, eu sei que nos filmes você vê Abraão com o cutelo, é filme. Abraão não estendeu o cutelo em cima de... Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Normalmente, o sacrifício era abatido, depois levado ao altar, para ser consumido pelas chamas. Qualquer pessoa que estude um pouco mais sobre sacrifícios sabe disso. Não se matava no altar. Se matava fora do altar. Carregava abatido para o altar. E as chamas consumia. Por que Abraão já coloca Isaac de uma vez no altar? Porque ele quer evitar qualquer tipo de desistência. Sabe por que existem pessoas que nunca assumem o lugar que Deus tem a elas? Porque elas desistem enquanto estão levando sacrifício para o altar. Tem coisas na vida com Deus que ou a gente faz de uma vez ou a gente não faz nunca mais. Tem gente que vai ser bloqueada agora por você. Tem chip que vai voar na chuva quando essa reunião aqui terminar. Tem gente que nunca mais vai ver os seus olhos e tem laços que nunca conhecerão os teus pés, porque você não vai dar chance para desistência. Eu já me entreguei no altar e é de uma vez só. Não dá tempo para desistir e eu não quero desistir. Quando Abraão estende a mão para pegar o cutelo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Porque Deus chama através do seu anjo duas vezes. Porque é possível que Abraão estivesse profundamente compenetrado na sua entrega. Mas o anjo diz: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O sacrifício estava feito porque a intenção havia sido cumprida. Eu estou disposta a chamar de adoração o que muita gente chama de sacrifício. Então Deus diz: eu já recebi a tua adoração esta noite. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto. E é lindo quando a Bíblia diz: em lugar de seu filho, há provisão. Isaac foi obediente para subir ao altar, mas também precisou ser obediente para descer dele. Como se Abraão batesse no ombro do filho e dissesse: não precisa mais, você vai viver. Existem pessoas que são obedientes até para morrer, mas não conseguem entender quando Deus diz: levanta, você vai viver.
É por isso que o escritor da Epístola aos Hebreus diz que Isaac ressuscitou. Como ele ressuscitou se ele não morreu? Porque quando Abraão entregou para morrer. Mas quando Abraão disse não precisa mais, era Deus dizendo eu estou ressuscitando você. Existem pessoas aqui esta noite que o Espírito de Cristo está batendo no ombro delas e está dizendo reviva. Durante muitas vezes você disse, eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a morrer. Mas esta noite você deverá dizer, Deus, eu estou disposto a viver. Redobre sua atenção. E chamou Abraão o nome daquele lugar. O Senhor proverá. Aquele lugar seria o lugar da morte de Isaac. Mas agora aquele lugar é o lugar do renascimento de Isaac. Você precisa estar pronto para renomear antigos lugares. Existem lugares da sua vida que foram marcados por experiências de dor, mas que Deus vai trazer um novo nome a esses lugares. Quando eu falo disso, eu gosto de lembrar de Jacó. Quantos aqui lembram da história em que Jacó chegou em uma cidade chamada Luz, que depois foi chamada Betel, e ele pegou uma pedra e ele deitou sobre ela? Quem lembra disso? Travesseiro. Ele passou uma noite sem expectativa, sem esperança, fugindo do seu irmão Esaú, e ele pega aquela pedra, e a pedra para ele é um travesseiro arrumado, arranjado. Mas durante a noite ele tem um sonho. Ele vê uma escada. E ele vê anjos que sobem e descem. Quando ele acorda, ele está no mesmo lugar. Quando ele acorda, diante dele está a mesma pedra. Mas ele já não é mais a mesma pessoa. Existem lugares que não vão mudar nunca, mas quem vai mudar é você. Ele pegou a mesma pedra que a noite toda esteve na horizontal, e enquanto esteve na horizontal foi travesseiro. Ele pegou a pedra e colocou ela em pé na vertical. Ele fez libação, derramou água e óleo sobre ela, e ele disse, agora esta pedra será chamada casa de Deus. Antes da experiência ela era travesseiro, depois da experiência ela é memorial do meu encontro com Deus. Os lugares podem não mudar, mas eu vou dar um nome novo para eles, porque eu estou vivendo uma nova experiência com Deus. Abraão poderia ter dito lugar da dor, lugar da morte. Mas Abraão disse, no monte do Senhor se proverá. Porque aonde se pensou que eu viveria a minha maior angústia, eu estou vivendo a minha maior provisão. Eu vou repetir, no lugar que imaginaram que você viveria a sua maior angústia, você viverá a maior manifestação do poder de Deus. Me ajude a pregar a ponte para alguém que você conhece o nome, senão não vale. Grita o nome da pessoa e diga a ela, naquele lugar o poder de Deus será manifestado. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Diga bem alto, segunda vez. Isso. Há continuidade no chamado. Há continuidade na experiência. O sacrifício feito, o lugar renomeado, mas o contato continua. O anjo fala pela segunda vez. Meus irmãos, chega de avivamentos de finais de semana. Chega de experiências que só duram uma noite.
Chega de poder, de graça, que só dura o tempo que dura uma vigília, 6 horas, 7 horas, ou um culto matinal de 2 horas. Eu quero ouvir a segunda vez a voz me chamando de novo. Eu não quero viver de uma experiência isolada, eu quero viver de um relacionamento contínuo. Tanta gente impactada, mas só dura 24 horas. Cheia, mas esvazia no dia seguinte. Eu quero ouvir a primeira voz dizendo, Abraão. E o anjo dizendo, Abraão. E pela segunda vez dizendo, Abraão. E se eu estou aqui como profetisa do Eterno, eu quero lhe dizer que o Espírito de Cristo vai começar a lhe chamar na madrugada, pela manhã, no seu carro, andando pela rua, no seu local de trabalho. Você vai perceber que é a voz dele, que é o chamado dele. Você vai perceber que é um desejo dele dizendo, vem me buscar, vem orar. Daqui a pouco você está dirigindo o seu carro, mas as lágrimas estão rolando. Você está dentro da sua casa, mas o seu coração almeja por entrar no teu quarto. Eu não preciso de um território para viver uma manifestação, eu preciso de contato. Ele vai me chamar aonde eu estiver. Olhe para mim. Não esqueça o que eu vou lhe dizer agora. Há valor na sua entrega. Eu vou repetir. Há valor na sua obediência. Eu vou repetir. Há valor na sua adoração. Eu vou repetir. Há valor no seu culto. Eu vou repetir. Há valor na sua decisão. A Bíblia vai dizer assim. E disse. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação. Se você quiser sublinhar isso, sublinhe. Porquanto fizeste esta ação. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deveras te abençoarei. Grandiosissimamente multiplicarei a tua descendência. Como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E eu vou passar para o finalzinho da expressão que diz, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E como Deus inicia isso dizendo, porque tu fizeste. Deus está dizendo, porque tu fizestes, eu também vou fazer. Eu vou lhe ajudar a entender o que eu vivo e como vivo pode afetar poderosamente milhares de pessoas, mesmo quando parece se tratar só de mim. Parecia que era algo entre Deus e Abraão. Mas era algo entre Deus, Abraão e todas as nações da terra. Teu lugarzinho nessa cadeira preta aí não é só sobre você. Tem sobrinho sendo tocado agora. Tem gente no outro continente. Enquanto você está aqui, Deus está tocando pessoas em outros lugares. Ninguém é um ser isolado diante de Deus quando o assunto é abençoar. Ninguém é um ser isolado diante de Deus quando o assunto é abençoar. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba.
E Abraão habitou em Berseba. Preste atenção. Aqueles que tiveram a mais alta experiência divina. Quem? Abraão e Isaque. Diga Abraão e Isaque. Não passaram a caminhar sozinhos por isso. Pessoas que têm experiências profundas com Deus não são marcadas pela soberba nem pela arrogância do Senhor. E se juntam àqueles dois que não foram ao monte do Senhor. E caminham juntos. Eu não estou vivendo isso aqui. Quem? Abraão e Isaque. A caminhar sozinhos por isso. Pessoas que têm experiência pela arrogância. E caminhar ao lado delas. E pode ter certeza. Quem tem um encontro com Deus no monte do Senhor e desce, nunca mais será uma pessoa comum. A sua presença em alguns lugares e próximo a algumas pessoas alterará poderosamente a vida delas. Se levante em nome de Jesus. O texto bíblico encerra essa narrativa dizendo: e sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Mais uma vez aparece aquela expressão que a gente pontuou no início. Depois destas coisas. Mais uma vez, tudo que está acontecendo para que algo novo aconteça. E Abraão, que nos últimos 60 anos não tinha notícia da sua família, recebeu a notícia agora. Você chega no momento crucial, no momento em que Abraão precisa casar Isaque com uma mulher que seja da sua parentela. E depois de 60 anos, ele vai descobrir que tem gente nova lá, para completar o plano que começou aqui. Eu volto a repetir o que disse ainda há pouco. Não é apenas sobre nós. Eu disse isso para dizer que por sua causa outras pessoas seriam abençoadas. Quem lembra disso, diga amém. Mas agora eu estou mostrando a outra moeda. Tem coisas acontecendo em outros lugares para abençoar você. Nasce uma menina na casa de Naor, nasce uma menina na casa de Milca, e eles estão pensando que aquela menina está nascendo por causa deles. Mas Deus tem um Isaque, Deus tem um encontro, Deus tem um Esaú e um Jacó para nascer. E eu vim dizer que existe uma série de coisas acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui adorando. E essas boas notícias nos visitarão nas próximas semanas. Enquanto eu estava lá, Deus estava fazendo aqui. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Pai, eu te bendigo por tudo que o Senhor realizou esta noite. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, mais excelente do que o cordeiro que substituiu a Isaque, cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Como não nos daria também com ele todas as coisas? Que esta noite ainda
notícias comecem a chegar de que enquanto adoramos aqui, situações foram alteradas em alguns lugares, para que somente o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.